Oi, galerinha, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre algo, é como se fosse dar um testemunho, tá? Hoje vamos entrar no Vida de Bailarina de novo. É alguma coisa que é sobre minha carreira e alguns tumultos que teve pelo meio do caminho com a minha saúde. Quem sabe da história fica um pouco indignado, pede para eu contar, pede para eu usar como exemplo. E quem sabe um pouquinho, assim, sempre está perguntando, né? E tem gente que não faz ideia. Então, hoje a gente vai conversar sobre o seguinte. Eu tive uma lesão de coluna um tempo atrás. Vocês sabem que eu não gosto de falar muito sobre datas, né? Então, um tempo atrás tá ótimo. Vamos permanecer assim que tá bom. Assim, não me sinto tão velha. É, Um tempo atrás, eu trabalhando em parques temáticos, fazendo manipulação de bonecos, né? Eu tive uma lesão de coluna grave. A roupa era muito pesada. Eu costumo dizer o seguinte: a roupa não foi feita pra gente fazer peça de teatro e muito menos para dançar dentro dela. Mas as coisas foram acontecendo e era isso que acabou acontecendo. A gente fazia uma peça de teatro e ainda tinham várias coreografias dentro dessa peça inseridas. A roupa era uma roupa bem. Ela era linda, mas era uma roupa bem complicada, assim, para o meu físico especificamente. Ela tinha sido feita por um outro bailarino, e esse bailarino saiu, eu era só stand dele, e depois eu acabei sumindo do lugar e. Enfim. Eu tive uma lesão grave de coluna. Eu comecei a sentir dores, sim. Muitas dores, toda a região aqui do final da cervical, deltoide, assim, muscular, deltoide, até então eu não sabia que era uma lesão, né? Eu sentia dores muito fortes. E isso irradiava pro meu corpo inteiro. A bailarina é meio maluca, né? Então tinha dias que eu não conseguia encostar o pé no chão, de tanta dor que eu sentia no corpo, por conta essa lesão que estava na minha coluna, mas eu ainda não sabia o que era. E eu chegava a passar xilocaína embaixo dos pés para conseguir ir trabalhar. Olha que maluca. Mas eu não tinha noção da gravidade do caso. Passei no médico e os médicos diziam que eu estava somatizando, porque eu entendia de corpo humano, eu entendia de anatomia, e eles diziam que eu estava somatizando tudo aquilo que eu não tinha lesão. E eu tenho várias guias, eu tenho todos os exames guardados até hoje, tá? Eu tenho várias guias do ortopedista me mandando pro psicólogo, que eu precisava tratar aqui, ó. E eu trocava de ortopedista o tempo inteiro. E dentro do próprio convênio, eu trocava de ortopedista. O convênio era dessa empresa que eu trabalhava. E não adiantava, né? Na época eu tentava ir para um neurocirurgião, mas eu precisava do encaminhamento do ortopedista para ir para o neuro. Era questão burocrática desse convênio. Enfim, eu consegui um laudo depois de 2 anos, porque eu bati no RH da empresa e falei, pelo amor de Deus, eu já passei em todos os ortopedistas disponíveis do convênio e não tá dando certo. Eu comecei, nesse meio tempo, eu comecei a ter tratamento com massagens, com acupuntura, para aliviar as minhas dores, né? E todos eles falavam que eu estava com muita inflamação na coluna. Depois que eu fui na RH e falei que não estava rolando, expliquei a situação e tal, eles resolveram marcar médico particular, porque eles estavam vendo que a coisa estava ficando complicada. E aí, nesse médico particular, ele foi direto pro neuro e ele pediu os exames e aí acusou que eu estava com uma lesão grave na cervical já, de ponta a ponta, em algumas vértebras já era um bico de papagaio e já era caso de aposentadoria. Imagina a bailarina desesperada. Eu não tinha nem 25 anos na época, para vocês terem uma ideia, tá? Bom, a cirurgia naquela época era muito invasiva, muito agressiva, assim. Alguns pinos muito grandes para colocar no meu pescoço, eu teria perdido toda a mobilidade dele, né? E aí a minha resposta para o médico foi: olha, eu sou muito nova, eu vou até onde eu aguentar. Ele falou: você tem certeza? Eu falei: tenho. Eu vou até onde eu aguentar, porque eu sou muito nova pra já me limitar e me aposentar com menos de 25 anos de idade, gente. É alguma coisa entre 23 e 24 anos, tá? E aí ele falou, tá bom, né? Não posso te obrigar. E
ok, continuei vivendo minha vida com dores absurdas diariamente. Era muito forte. Eu tomava muito remédio, muito remédio, tomei muito remédio. Eu sei que aí alguns remédios faziam com que oscilasse a dor, né? Tinha dias que eu tinha crises muito fortes, e tinha dia que eu passava de boa com uma dorzinha muito superficial. Para quem aguentava dor muito aguda, quando estava leve era como se não tivesse dor, mas ela estava ali. Fiz alguns tratamentos, continuei com massagem, continuei com reiki, fiz tratamentos espirituais, várias coisas, para ir amenizando as minhas dores. Eu aguentei 10 anos. Um belo dia eu acordei, do nada, sem ter feito nada demais, eu acordei travada, não me mexia. Sendo que nesses 10 anos que eu falei que ia aguentar, que ia segurar, eu tive momentos assim de estar lavando alface na pia e travar, sabe? Tipo, um movimento simples aqui e travar completamente dali para o hospital. Eu continuava dançando, meu coreógrafo na época tinha consciência de tudo isso, a gente já tinha conversado, todos os meus professores tinham, e tinha um trabalho intensivo para que eu suportasse essas dores. Saía do palco e corria pro camarim, às vezes com muita dor, quando o sangue começava a esfriar, deitava no chão, assim, para aliviar o peso da coluna, mas era uma decisão minha, né? Isso é um instinto de um bailarino, assim, costumam se dizer, bailarino de verdade. Eu conheço bailarinos que injetam morfina no corpo para entrar em cena. Eu não cheguei a esse ponto, graças a Deus. Mas eu entrava em cena com muita dor. Enfim. Como eu estava dizendo, depois de 10 anos, eu acordei com uma dor estranha, que foi piorando ao final do dia, piorando. Quando chegou à noite, eu estava completamente imóvel. E fui pro pronto-socorro. E eu já sabia qual era o problema, então fui pro pronto-socorro e falei, chegou a hora de operar minha coluna, moço. Eu falei pro meu médico. Ele completamente sem entender nada. E aí começou uma outra luta, porque eles não acreditavam no que eu tinha, no que eu falava, e aí foram feitos exames. E durante esse período eu fui fazendo exames acompanhando, né? E fui vendo que tava piorando. Eu tava vendo que tava piorando. Eu cheguei a ter bico de papagaio da cervical de ponta a ponta, tá? Era bico de papagaio nela inteira já. Já tava assim, tipo, aposenta mesmo, sabe? Deixa ela paradinha quietinha. Mas enfim. Aí foi uma outra luta. E essa é a luta que a grande maioria conhece. Eu voltei para os hospitais, eu perdi os movimentos corporais todos, eu fiquei sem andar. Eu fiquei de cama, com uma irmã grávida de 6 meses, com uma barriga gigante, cuidando de mim, passando as madrugadas me dando remédio. Eu tomava remédios que me davam alucinações de tão fortes que eles eram. Nesse período todo eu fui internada várias vezes, então, mesmo durante esses 10 anos, tomava muito remédio, tomava muito soro. Os remédios também vinham pelo soro, né? E assim foi um bom tempo. E até que eu cheguei no médico, consegui falar com ele, e ele, né, um médico que fosse especializado disso, e falei, olha, o meu caso é o seguinte, estão aqui os exames, eu tenho adiado por alguns anos, sabendo que um dia eu estaria nessa situação, e acho que chegou a hora, está na hora de operar. Aí ele falou, tá bom, né, vamos então marcar a cirurgia. E eu já tinha passado em vários hospitais, vários pronto-socorro com amigos, com a minha família me socorrendo. As pessoas que me ajudaram nesse período eu não tenho nem como agradecer, jamais o que eu disser para eles vai ser o suficiente pelo que eles fizeram por mim. E, enfim, fui para casa, né, com a ideia de fazer a cirurgia. Deu um estalo, e aí falei, peraí que eu preciso tentar alguma coisa de verdade, ou mais alguma coisa antes de entrar na faca. E comecei meu processo de oração pesada e fui para a igreja como um sacrifício meu, porque eu mal me movimentava e tomar banho. Minha irmã me dava banho, sair do banheiro era muito complicado, às vezes eu gritava por ela, pelo meu pai, gritava por todo mundo, precisava de ajuda para movimentar. Assim, era uma situação muito complicada, assim, é vergonhoso até, sabe? Mas na verdade, como teve vitória no final, então dá orgulho de contar. Me ajoelhei nos pés do Senhor e coloquei à prova o seguinte: Senhor, o Senhor diz que eu fui feita a tua imagem e semelhança.
O Senhor é a perfeição. Se o Senhor é a perfeição e eu sou a tua imagem e semelhança, eu não posso estar doente, eu não posso ter doença. Porque o Senhor é a perfeição, eu sou a tua imagem e semelhança. É, e coloquei a prova, eu falei, tira isso de mim, sou tua filha, sou como o Senhor és, tira isso do meu corpo, pode tirar, quero não, ixi, tira daqui, passa para longe. E coloquei essa palavra à prova. Foram quase 1 ano e meio de oração pesada, por várias vezes fui socorrida pelos bombeiros dentro da igreja, e alguns obreiros vinham orar, dizendo que eu estava endemoniada, e eu falava, não gente, é só dor. Assistia por vezes cultos deitada em cadeiras na igreja porque eu não tinha força de sustentação, né? No pescoço, força de sustentar a cabeça. Então eu tinha que estar sempre apoiadinha. Era muita dor, mas eu tava lá, firme e forte. Falei, se essa palavra é verdadeira, eu não vou operar. Eu não aceito essa operação, essa cirurgia, essa aposentadoria, não aceito. E um belo dia estava eu em oração e a minha coluna, onde eu sentia muita dor e eu gritava o tempo todo de dor, e fora os remédios todos que eu tomava, formigou de ponta a ponta, a parte toda que doía. E daquele momento em diante eu nunca mais senti dor. Acreditem se quiser, não sei o tamanho da fé de vocês, não sei no que vocês acreditam e não vem ao caso, tá? Mas nunca mais doeu. Depois disso começou o processo de emagrecer. Eu precisava desinchar tudo aquilo que eu ganhei durante esse período. Foi muito remédio. Então, bochechas. Muitas bochechas. Tem gente que me conheceu nessa fase, sem saber da minha lesão e tudo, então sempre me conheceu mais cheinha. Gorda, de verdade, eu nunca fui, mas me conheceu mais cheinha. Só que eu sempre fui muito magra. Então, quando eu tava mais cheinha, tinha gente que não tinha ideia. Graças a Deus, eu consegui, há uns 2 anos eu comecei a desintoxicar e hoje estou no físico que eu me sinto bem, que eu me sinto feliz, que é o meu físico de verdade, que sempre foi da bailarina. Mas foram aí 10 anos segurando a lesão até onde eu aguentava, mais os 2 anos para demorar o diagnóstico. Mas esse período todo, que agora que eu já estou super bem e já estou recuperada e não sinto mais nada e danço normalmente, danço tudo que eu quiser. Claro, tenho os meus cuidados de fortalecimento, tenho meu cuidado com a alimentação muito mais equilibrado hoje em dia, mas normal, até por conta da idade, né, gente? Não dá pra, pra abusar. E é isso. Então hoje eu queria deixar aqui o meu testemunho para vocês, como bailarina, de um período muito difícil, mas que estava lá, cumprindo com a minha função, com a minha tarefa como bailarina. Talvez não tão perfeita como deveria, mas até o meu último suor eu estava lá firme e forte. É um recadinho que eu quero deixar para vocês hoje de superação, de fé, de que é possível sim, tá? E que tudo é uma questão daquilo que a gente quer pra gente. Segundo os médicos, eu deveria estar aposentada há mais de 15 anos, se eu tivesse seguido todos os diagnósticos, né? Eu estaria aposentada há mais de 15 anos e talvez nem estaria aqui hoje contando para vocês nada disso. Com os vídeos, com as aulas, o período que eu continuei dando aula. Então, hoje eu deixo aqui, espero que seja um pouquinho de incentivo para vocês, de superação, de força, de garra. E vamos à luta, vamos fazer aula, tá bom? Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!